Não é segredo que a Ucrânia melhorou sua capacidade de ataque de longo alcance em 2026. 697 alvos foram atingidos com ataques em profundidade nos primeiros 6 meses do ano, custando à Rússia 6,1 bilhões de dólares nesse processo. Mostre isso para a gente! Mas você sabe o que tem sido um grande segredo? Alguns dos drones que a Ucrânia tem usado nesses ataques. Agora o segredo não existe mais. Em uma revelação surpreendente, vários veículos de mídia britânicos revelaram que o Reino Unido está fornecendo drones que a Ucrânia tem usado para eliminar alvos importantes. Pela primeira vez na história, o Reino Unido bombardeou a Rússia com drones até devastá-la. Esta é uma entrega especial para Putin vinda do Reino Unido, e a Ucrânia é a transportadora. Em um relatório de 16 de agosto, o Times revelou que drones de longo alcance fabricados por duas empresas britânicas não apenas foram fornecidos à Ucrânia, mas estão sendo ativamente usados em alguns dos ataques em profundidade mais importantes que a Ucrânia está realizando em território inimigo. Este é um evento inédito. A Ucrânia já usou os mísseis Storm Shadow do Reino Unido para atacar a Rússia em territórios ocupados e regiões de fronteira antes, mas nunca drones, pelo menos até agora. E mais, isso não é algo que começou a acontecer agora. A Ucrânia vem usando drones fabricados no Reino Unido para atacar a Rússia há pelo menos 6 meses, acrescenta o Independent. Ninguém sabia disso só depois do ocorrido, e esses drones britânicos têm estado bastante ativos. Eles estiveram envolvidos em alguns dos ataques mais importantes da Ucrânia. As refinárias de petróleo, que são um dos alvos mais comuns da Ucrânia, estão sendo atingidas pelos drones do Reino Unido. O jornal The Independent confirma que drones britânicos foram usados para atingir pelo menos 2 refinárias, em Volgogrado e Yaroslav. Pode haver outros, mas nem o Reino Unido, nem a Ucrânia estão comentando. Ainda assim, está claro que o Reino Unido agora está envolvido em uma campanha de ataques a refinarias em 2026, na qual a Ucrânia atingiu todas as 11 maiores refinarias, incluindo instalações que, juntas, são responsáveis por transformar 156 milhões de toneladas de petróleo bruto em produtos utilizáveis, como gasolina e diesel, por ano. Esses ataques às refinarias tiveram um papel enorme em causar uma grande escassez de combustível na Rússia, já que a Ucrânia usou seus ataques para eliminar 42% da capacidade de refino da Rússia até o início de julho. Acabamos que a Ucrânia estava usando seus próprios drones nesses ataques. Agora sabemos que os drones do Reino Unido estiveram envolvidos em alguns desses ataques. O ataque contra a refinária de Volgogrado, por si só, teve como alvo uma instalação que processa 14,8 milhões de toneladas de petróleo por ano. Pode haver outros ataques a refinárias. No entanto, outra revelação feita pelo Times e pelo Independent é que os drones do Reino Unido também foram usados em ataques próximos a Moscou, com foco específico em centros logísticos dentro da Rússia. Qualquer pessoa que esteja prestando atenção ao que está acontecendo com a logística interna da Rússia, neste momento vai concluir que isso só pode significar uma coisa: o Reino Unido tem ajudado a Ucrânia a atingir a Wildberries. A empresa, que muitas vezes é chamada de a versão russa da Amazon, tornou-se alvo da Ucrânia em julho, devido à sua importância para a logística e economia da Rússia, assim como pelo fato de que vendedores da plataforma Wildberries estão vendendo equipamentos que podem ser usados na guerra contra a Ucrânia. E a Ucrânia não poupou esforços em seus ataques. Segundo o United 24 Media, até 16 de agosto a Ucrânia havia colocado fora de operação 7 dos 10 maiores centros logísticos da Wildberries, forçando os donos da plataforma de comércio eletrônico e a economia da Rússia a ficarem de joelhos coletivamente. A DW acrescenta que o custo desses ataques para Wildberries foi imenso. Segundo a reportagem, cerca de 5,7 bilhões de dólares em produtos foram perdidos, já que os depósitos da Wildberries em toda a Rússia pegaram fogo. O custo total para a empresa, levando em conta os reparos, indenizações e todos os custos secundários associados aos ataques da Ucrânia, agora é estimado em cerca de 9 bilhões de dólares e continua crescendo. Assim como nos ataques às refinarias, presumimos que os drones enviados para atacar as instalações da Wildberries eram fabricados na Ucrânia. A maioria era, mas agora sabemos que nem todos eram. O Reino Unido desempenhou seu papel com pelo menos 2 tipos de drones que a Ucrânia vem usando há meses. Todas essas revelações vêm após a Ucrânia realizar um de seus maiores ataques contra a Rússia até agora. Durante um ataque noturno em 16 de agosto, a Ucrânia enviou 822 drones para a Rússia, dos quais cerca de 600 tinham como alvo Moscou, segundo a BBC. Outro depósito da Wildberries foi atingido em Moscou e a Ucrânia também causou danos com ataques direcionados a Rostov e Belgorod. Os drones do Reino Unido foram usados nesses ataques? Talvez nunca saberemos. No entanto, não precisamos depender apenas dos veículos de comunicação do Reino Unido para confirmar que drones britânicos têm atingido alvos dentro da Rússia. O próprio Kremlin confirmou que isso está acontecendo em comunicados furiosos.
A BBC relata que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, criticou duramente o Reino Unido por fornecer componentes para drones que foram usados em ataques contra o território russo. Ela afirma que esses componentes foram encontrados em drones usados em um ataque contra um depósito de combustível em Rostov, revelando ainda mais tipos de alvos que a Ucrânia atinge com drones britânicos. A Rússia está furiosa com tudo isso. Quanto ao Reino Unido e à Ucrânia, ambos estão sendo evasivos. Oficialmente, nada disso está acontecendo. Como destaca o Crypto Briefing, o uso de drones britânicos em ataques contra alvos russos não foi confirmado nem pelo Reino Unido nem pela Ucrânia. Isso é intencional. É uma espécie de ambiguidade estratégica, projetada para manter a Rússia em dúvida enquanto minimiza a tensão diplomática que seria causada caso o Reino Unido confirmasse que está ajudando a Ucrânia a devastar a Rússia com ataques de drones. O Reino Unido está seguindo o exemplo da Rússia nesse caso. Realize ataques de maneiras que permitam uma negação plausível e você deixa seu inimigo impotente e furioso. A Rússia vem fazendo isso há anos com ataques híbridos, incluindo muitos que têm como alvo o Reino Unido. Agora o Reino Unido está dando troco com drones. O Reino Unido e a Ucrânia podem não estar dispostos a confirmar que drones britânicos estão sendo enviados para a Rússia, mas estão, e é isso que sabemos sobre eles. De acordo com o Independent, a Ucrânia está usando pelo menos 2 drones que tiveram origem no Reino Unido. O primeiro é o drone Neon One-Way Effector, construído em Wiltshire por uma subsidiária da BAE Systems chamada Callan Lance. Esse drone foi amplamente testado no Reino Unido antes de ser enviado para a Ucrânia. No dia 3 de julho, a Marinha Real realizou um teste inédito a partir de um navio de guerra, usando um lançador que foi instalado no convés do navio. A Marinha Real também confirma que o drone passou por testes extensivos em terra e que possui recursos autônomos. Quais são esses recursos ainda não foi confirmado, embora possamos supor que o Nian é capaz de rastrear e mirar automaticamente em qualquer alvo que precise atingir. Este não é um drone projetado para atacar no interior da Rússia. Ele tem uma envergadura de 2,9 metros e um alcance de cerca de 240 quilômetros, o que o torna ideal para ataques em territórios ocupados e contra as regiões de fronteira da Rússia. Está confirmado que o Nian foi usado em pelo menos um ataque contra Belgorod, o que aumenta as suspeitas sobre a possibilidade de drones do Reino Unido terem sido usados no ataque da Ucrânia em 16 de agosto. Afinal, Belgorod foi um alvo nesse ataque, e o Nian é feito sob medida para alvos nessa faixa de alcance. O drone não é uma potência. Ele tem um peso máximo de decolagem de cerca de 75 quilos e só é capaz de carregar uma carga útil de 20 quilos, segundo o Militarme. No entanto, o drone é modular, permitindo que diferentes equipamentos sejam instalados nele dependendo dos requisitos da missão, e ele pode atingir uma velocidade máxima de 222 km por hora, tornando difícil pará-lo quando voa, literalmente, abaixo dos radares do sistema de defesa aérea da Rússia. Quanto ao segundo drone, é aqui que as coisas ficam um pouco nebulosas. O outro drone que o Reino Unido forneceu para a Ucrânia é muito mais misterioso do que o primeiro. Tudo o que sabemos até agora é que ele é fabricado em fábricas no Reino Unido. Ele tem um alcance de mais de 965 km e é lançado usando um sistema de catapulta, o que significa que a Ucrânia não precisa de uma pista para colocá-lo no ar. Essa catapulta também permite que a Ucrânia envie vários de seu segundo tipo de drone para o céu em rápida sucessão, possibilitando a criação rápida de um enxame que então desce sobre a Rússia. Além disso, nem o drone nem a empresa que o fabrica foram nomeados, supostamente por razões de segurança. A Ucrânia e o Reino Unido querem manter esse drone em segredo. Quanto mais tempo a Rússia tiver que gastar tentando adivinhar, mais eficaz esse drone sem nome será contra as defesas aéreas da Rússia. Francamente, a Rússia deveria ter previsto isso. Embora o Reino Unido não tenha confirmado oficialmente o uso de seus drones em território russo, também não tem sido tímido em fornecer à Ucrânia as armas de que ela precisa para causar sérios danos. Em abril, o Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que seu compromisso em apoiar a Ucrânia era inabalável, ao detalhar o que o Reino Unido fornecerá à Ucrânia em 2026. Estamos comprometidos em fornecer o equipamento que a Ucrânia precisa para se defender da invasão ilegal de Putin, declarou um porta-voz do ministério, antes de acrescentar. Isso inclui mais de 150 mil drones este ano, dispositivos Stormcloak de última geração que dificultam as defesas aéreas russas e mísseis de cruzeiro inovadores e de baixo custo. Antes de passarmos para o que significa o uso de drones fabricados no Reino Unido contra a Rússia no contexto mais amplo da guerra, essa menção aos dispositivos Stormcloak merece um pouco mais de atenção. Stormcloak é um equipamento muito inteligente. Um sistema de guerra eletrônica, ou GEE. O Stormcloak foi projetado para ser instalado diretamente nos drones. O dispositivo tem aproximadamente o tamanho de um tablet. O EL cria interferência eletrônica que dificulta para os sistemas de defesa aérea rastrear e engajar qualquer aeronave em que o Stormcloak esteja instalado, meio que como chaff ou sistemas de direcionamento de defesa aérea. Por que mencionamos isso? Pense no que dissemos sobre o drone Nian anteriormente. Ele é modular e pode ser equipado com o que for necessário para a missão que precisa cumprir. Sabemos que a Ucrânia possui dispositivos Stormcloak,
Não é exagero supor que alguns desses dispositivos possam ter sido instalados em drones Nian que atacam Belgorod e outros alvos nas regiões de fronteira e ocupadas. As peças se encaixam. Um drone fabricado no Reino Unido, equipado com um sistema de guerra eletrônica britânico atingindo alvos russos, envia uma mensagem clara para Putin. Os laços militares do Reino Unido com a Ucrânia só estão ficando mais fortes. A Rússia está preocupada, e deveria estar mesmo. Esses laços estão fortalecendo a Ucrânia e garantindo que o Reino Unido esteja preparado para uma luta que o Reino Unido acredita que Putin está se preparando para começar. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessas duas questões, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora de apertar o botão e ativar as notificações. Então, sobre esses laços que mencionamos. O que estamos vendo com os drones fabricados no Reino Unido sendo usados para atacar a Rússia é o mais recente indício de que os laços entre a Ucrânia e o Reino Unido estão ficando tão fortes que estão se tornando muito preocupantes para o Kremlin. E há muito mais, já que esses laços vêm se desenvolvendo há anos. Desde o início da invasão, o Reino Unido tem sido um dos principais fornecedores de ajuda militar para a Ucrânia. O governo britânico diz que o país já forneceu quase 34 bilhões de dólares para a Ucrânia até agora. A maior parte desse valor em forma de apoio militar. No entanto, a Ucrânia também recebeu mais de 7,5 bilhões de dólares em ajuda não militar. Como garantias fiscais e compromissos bilaterais, isso já é uma demonstração bastante substancial de apoio logo de cara, mas o relacionamento entre o Reino Unido e a Ucrânia vai muito além disso. 11 anos a mais de história. Em janeiro de 2025, o Reino Unido e a Ucrânia assinaram um acordo de parceria de 100 anos. Segundo esse acordo, ambas as nações se comprometeram com uma cooperação mais próxima em defesa e indústria, além da criação de mecanismos de resposta rápida. O Reino Unido também se comprometeu a fornecer à Ucrânia um mínimo de cerca de 4 bilhões de dólares em assistência todos os anos até o final do ano fiscal de 2030-31. Depois disso, o Reino Unido afirma que continuará fornecendo ajuda pelo tempo que for necessário para apoiar a Ucrânia. Em outras palavras, se a guerra ainda estiver acontecendo em 2031, o apoio do Reino Unido não vai parar. Mas talvez mais importante do que os compromissos assumidos seja a mensagem enviada por esse acordo. Isso não é apenas o Reino Unido dizendo que vai ajudar a Ucrânia. É o Reino Unido dizendo para Putin que a Ucrânia vai existir daqui a um século. Em outras palavras, você vai fracassar em seus esforços para transformar a Ucrânia de uma nação soberana em parte da Rússia, Sr. Putin. Podemos continuar falando sobre os laços. Outros exemplos incluem o Reino Unido e a Ucrânia assinando um acordo de 27 milhões de dólares em janeiro de 2026, bem no aniversário do compromisso de 100 anos, para ajudar a Ucrânia com reparos na infraestrutura de energia após a campanha brutal da Rússia contra a infraestrutura energética ucraniana durante o inverno. Em 10 de agosto, a Euromaidan Press informou que o Reino Unido está se preparando para permitir que a Ucrânia compre armas fabricadas no Reino Unido usando os 70 bilhões de dólares em empréstimos que a Ucrânia recebeu da União Europeia. Esse é um passo importante. Muitas vezes nos referimos à Europa como um coletivo, e o Reino Unido realmente faz parte da Europa, mas não faz parte da União Europeia, e não faz parte dela há vários anos, desde o referendo do Brexit em 2016. Então, não estamos apenas vendo mais um nível de apoio do Reino Unido à Ucrânia aqui, mas também mais cooperação entre as duas entidades separadas, o Reino Unido e a União Europeia, o que só pode significar coisas melhores para o futuro da Ucrânia no quesito colaboração. E para completar, apenas alguns meses antes desse anúncio do empréstimo, o Reino Unido revelou que estava testando em voo um trio de sistemas de longo alcance projetados tanto para o próprio Reino Unido quanto para ajudar a Ucrânia em sua luta contra a Rússia. As especificações desses sistemas são reveladoras. O Reino Unido queria uma arma que pudesse percorrer pelo menos 500 km, carregar uma ogiva de pelo menos 225 kg e atingir uma velocidade máxima de mais de 600 km por hora. Aquele drone misterioso que mencionamos como parte do par que a Ucrânia está usando agora contra a Rússia tem um alcance acima de 500 km, 965 para ser exato. Será que esse segundo drone é o resultado de um daqueles testes de junho? Novamente, talvez nunca saibamos, já que o Reino Unido e a Ucrânia não estão revelando muita coisa. No entanto, assim como nas especulações sobre o Stormcloak e o drone Nian, as peças parecem se encaixar muito bem. Há uma coisa que podemos concluir com certeza agora que drones do Reino Unido estão voando para dentro da Rússia. O Reino Unido deixou de ser apenas um incômodo para Putin e se tornou uma grande ameaça, tudo por causa do seu apoio à Ucrânia. A Rússia já vem retratando o Reino Unido como um dos principais vilões na narrativa que o Kremlin cria em torno da invasão da Ucrânia. O jornal The Guardian observa que a Rússia, em vários momentos, acusou o Reino Unido de planejar ataques de drones contra aeródromos russos, permitindo o que a Rússia chama de ataques terroristas dentro do próprio país. E até mesmo desempenhando algum tipo de papel no terrível atentado durante um concerto no Crocker City Hall, em Moscou, que deixou pelo menos 145 mortos e mais de 500 feridos. Essa última, em particular, é um absurdo, mas mostra até onde a Rússia está disposta a ir para pintar o Reino Unido como o vilão na história de Putin.
E toda essa distorção da narrativa está acontecendo porque o Reino Unido tem sido tão firme em seu apoio à Ucrânia quanto afirma ser. Então, o que estamos vendo com o Reino Unido ajudando a Ucrânia a atacar a Rússia com drones até a destruição é simples. Se Putin quer fazer do Reino Unido o vilão nessa narrativa distorcida russa, então o Reino Unido vai ser o melhor vilão que puder ser. E há motivos para assumir esse papel. Alguns acham que a Rússia está cada vez mais perto de iniciar uma guerra no Reino Unido do que você imagina. Em junho, Sir Richard Knighton, que é o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, disse que o Reino Unido enfrenta a maior ameaça da Rússia desde a era da Guerra Fria. Ele chama o momento atual de o período mais perigoso para o Reino Unido em várias décadas, acrescentando que a Rússia tem ultrapassado limites com ataques híbridos que incluem tentativas de assassinato, crimes cibernéticos e sabotagem. Este é o momento mais perigoso que já vivi em toda a minha carreira, e é importante que a sociedade e todos nós reconheçamos e entendamos isso. Isso pode significar que precisamos fazer escolhas e definir prioridades diferentes, declarou Knighton. Escolhas e prioridades diferentes podem se traduzir em fornecer drones à Ucrânia, para que ela possa prejudicar a Rússia antes que a Rússia possa prejudicar o Reino Unido. Isso também pode se traduzir em algumas das medidas interessantes que o Reino Unido já tomou ou está considerando tomar para lidar com a ameaça russa. Por exemplo, em fevereiro, o Reino Unido enviou um grupo de ataque de porta-aviões liderado pelo HMS Prince of Wales para as águas do Atlântico Norte e do Alto Norte como parte da Operação Firecrest. Há apenas um motivo para o Reino Unido ter enviado um porta-aviões tão ao norte. Ele quer que Putin saiba que está pronto para se defender e defender seus aliados da OTAN, enquanto a Rússia tenta expandir seus interesses na região do Ártico. Outro exemplo interessante atualmente é apenas uma proposta, mas pode em breve se tornar uma política. No início de agosto, o Telegraph revelou um artigo de opinião política do Reino Unido propondo a criação do que chama de Confederação Europeia. Essa proposta é importante por causa do que ela significaria para a Ucrânia. Em troca de um novo acesso ao mercado único da União Europeia após o Brexit, o Reino Unido poderia oferecer à Ucrânia a proteção de seu guarda-chuva nuclear, dando à Ucrânia uma forma de se contrapor à ameaça nuclear da Rússia. O que tudo isso significa é muito simples. Drones britânicos voando para dentro da Rússia são apenas o começo. O Reino Unido quer fazer a Rússia pagar por tudo que fez à Ucrânia, mas também quer que o Kremlin saiba que as tentativas russas de intimidação por meio de guerra híbrida não vão funcionar. Se Putin quer uma briga, o Reino Unido já tirou as luvas e está se preparando para transformar essa briga em uma pancadaria. Tudo pode começar com o fornecimento de drones para a Ucrânia, mas se pessoas como Knighton estiverem certas e a Rússia vá além do que já fez, então o Reino Unido estará pronto, lado a lado com a Ucrânia e seus aliados da OTAN. Falando em aliados da OTAN, o Reino Unido não é o único país que está dando muitos motivos para Putin se preocupar. A Polônia não está satisfeita com a Rússia depois que um míssil de cruzeiro KH-101 caiu bem dentro do território polonês. Então a Polônia está planejando algo grandioso em resposta. O que será? Você pode descobrir assistindo ao nosso vídeo, mas antes de sair, não se esqueça de se inscrever no programa militar e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E obrigado por assistir.